Muito bem, depois de ter lido todo o conteúdo no site, seja bem-vindo à tal da prática, né, que você tem tanta pressa. Então, esse daqui é o Visualg, né, é um software bem simples para quem está começando a aprender lógica de programação. É muito bom porque ele usa uma linguagem em português, então você vai conseguir aprender de uma maneira bem mais fácil. O resto de todas as linguagens aí, Python, JavaScript, C, elas usam inglês, né, convencional. Então é um pouco mais difícil para você conseguir aprender nessas linguagens. Então aqui a gente vai usar a linguagem Portugal, que, resumindo, é uma linguagem em português, que tem as mesmas funções que as outras. Então para a gente começar, né, a gente abre aí o Visualg, e quando você entrar vai ter essa página branca aqui. Basta você dar uma exclamação, Ctrl espaço, e pronto, já aparece esse layout aqui para você começar. Do algoritmo até o fim do algoritmo é a parte que você escreve tudo, resumindo, é o seu algoritmo, né? E aqui a gente pode colocar um nome, por exemplo, aqui é o campo de variáveis que você vai criar as suas gavetinhas, né? Você vai criar uma gaveta, dar um nome para ela e guardar o que você quiser. Por exemplo, eu quero criar uma gaveta com o nome botas e ela vai ser do tipo inteiro. Eu vou guardar um número de botas. E aqui no início, abaixo aqui, eu vou colocar que a minha gaveta tem, ela vai receber, né? A gente coloca o sinal de receber aqui. Aqui para você declarar o tipo da variável, você coloca dois pontos. Aqui no recebe menor que e o sinal de menos, que forma essa setinha. A gaveta de botas vai receber 50 botas. E depois eu posso mandar meu computador escrever. Escreva. Você tem que abrir o parênteses. E como eu vou escrever uma frase, abre as aspas também. Minha gaveta tem. Aí a gente coloca o nome da variável que a gente guardou o valor, lembra? O computador, ele vai ler isso daqui como um número, porque lembra que a gente tinha colocado que a botas valia 50, que era o que tinha dentro da gaveta. A gente coloca botas, depois a gente escreve literalmente botas. Vamos executar. Minha gaveta tem 50 botas. É um pouco difícil entender o que aconteceu aqui, mas foi só para iniciar, tá bom? Eu vou explicar direitinho cada coisa aqui. Primeiro, a gente vai aprender como escrever alguma coisa no console. A gente tem que dar o comando escreva. Qualquer comando que a gente for escrever, escreve abaixo do início e acima do final do algoritmo. A gente vai mandar ele escrever com esse comando escreva. Sempre quando a gente for colocar esse comando escreva, a gente vai abrir os parênteses para facilitar, tá bom? Facilitar não, né? Na real, é obrigatório. Abrir o parênteses, se você for escrever uma frase, você tem que sempre abrir as aspas. Senão não dá para reconhecer, entendeu? Aqui, qualquer coisa que você digitar e você for executar, vai aparecer no console, vai aparecer esse negócio aqui. Você pode falar, por exemplo, olá, mundo. Quando você for executar, vai aparecer aqui no console, olá, mundo. Você pode também fazer uma operação matemática aqui. Você pode escrever 1 mais 1. Isso aqui a gente já sabe de cor, né? Mas o computador, qualquer conta que você for fazer, ó, por exemplo, se você for fazer 69 vezes esse número aqui. Na hora que você olhar, você não vai saber assim de cabeça na hora. O computador, ele faz isso. Ele te dá a resposta. Ou seja, se você mandar ele escrever aqui, você pode colocar ou uma conta, ou também
uma frase, né, dentre as aspas. Mas quando você for fazer uma conta, você coloca fora das aspas. Você tira as aspas e faz a conta. Se você colocar aspas, né, você estiver curioso para saber o que acontece. Colocou as aspas, 5 mais 4, vamos ver o que vai dar. Ele vai escrever 5 mais 4, porque é o que ele leu. E está dentro das aspas. Ele entende isso como uma frase, então ele vai escrever exatamente o que você colocou, se você colocar entre aspas. Mas se você colocar a conta aqui fora das aspas, ele vai entender como uma conta aritmética. Aqui, igual a 9. Agora que você aprendeu a fazer uma operação aqui e escrever, a gente pode usar isso criando uma variável. A gente pode criar uma variável total de sorvetes. E ela é do tipo inteiro, porque vai ser um número, né? E aqui a gente pode colocar preço do sorvete, que vai ser do tipo inteiro também. Na verdade, ele vai ser do tipo real. Por quê? Se o preço do sorvete for, por exemplo, 5,50, aí ele sai de inteiro e ele tem que ser colocado como real, porque inteiro, número inteiro não é 5,50, tem que ser ou 5 ou 6. Como a gente quer 5,50, a gente coloca que ele é do tipo real. Lembra que para declarar o tipo, coloca esses dois pontos. Aqui no início, a gente pode colocar que o total de sorvetes no caso, né, vai receber quantos sorvetes que a gente tem? Pode ser 100. E o preço do sorvete pode receber 5,50. Lembrando que em todas as linguagens de programação, você não pode colocar assim vírgula, porque ele não lê direito, tem que ser ponto. O preço do sorvete é 5,50. Agora, computador, você tem que me dizer quanto que eu vou conseguir se eu vender todos os sorvetes. Aqui você pode fazer essa conta de cabeça fácil, né? Claramente dá 550. Porém, a gente pode ter outra conta que for mais difícil e a gente não conseguir saber. E também a gente pode querer fazer isso de modo automático, por isso que a gente exige da programação, para a gente não ficar toda hora tentando fazer essa conta aqui sozinho e aí complica, né? A gente pode pedir para o computador fazer isso para a gente. Então vamos lá. Lembrando, abre as aspas. Eu tenho. Aí eu vou colocar. Eu tenho tantos sorvetes. Aí eu saio daqui. Deixo a vírgula. Total de sorvetes. Como eu declarei na variável que o total de sorvetes são 100, o computador vai ler isso aqui como 100. Por quê? Ele vai ler essa variável aqui, vai buscar a variável que se tem por aqui, ele vai ver que tem, vai ver o valor dela e vai colocar aqui no lugar dessa variável aqui que eu coloquei. Então vai ser basicamente isso que vai acontecer. Eu tenho total de sorvetes. Então vai aparecer, eu tenho 100 sorvetes. Coloca vírgula. Se eu vender todos pelo preço de... A gente pega e coloca preço do sorvete. É 5,50. Então aqui ele vai ler. Se eu vender todos pelo preço de 5,50, que é esse daqui, eu vou ficar com
Aí, a gente pode fazer uma operação no meio dessa frase. Para a gente saber o tanto de dinheiro que a gente vai ficar se a gente vender todos os sorvetes por 5,50, a gente pensa, eu tenho 100 sorvetes, o preço é 5,50, lógico. Então a gente vai multiplicar 100 por 5,50. Mas, vamos fingir que a gente não sabe desses preços. A gente vai pegar e fazer o seguinte. Total de sorvetes vezes preço do sorvete. Calma aí. A fórmula não é essa, e quando a gente escreve a variável, ele não lê o valor dela, então aqui vai acabar que vai ser 100 vezes 5,50. Por que que a gente só coloca a variável e não coloca o valor direto? Daqui a pouco você vai entender que eu vou explicar. Agora, finalizou nossa frase. Então vamos já traduzir como é que vai ficar. Eu tenho total de sorvetes. Total de sorvetes igual a 100. Eu tenho 100 sorvetes. Se eu vender todos pelo preço do sorvete. Preço do sorvete igual a 5,50. Eu vou ficar com total de sorvetes vezes preço do sorvete. Aí a gente coloca aqui no final. Reais. Eu vou ficar com 550 reais, que é a multiplicação deles. Vamos executar? Opa. Aqui. Então, tive que ajeitar porque eu acabei que eu esqueci de um negócio. Parece que o C cedilha não funciona aqui, tá? Então vamos desconsiderar isso, né? Quer dizer, considera, né? Lembra, não pode usar C cedilha, essas coisas aí. Então você vai ter que colocar preço do sorvete mesmo. Mas enfim. é, Funcionou, né? Se você vir aqui no executar, ele colocou, eu tenho total de sorvetes, que ele traduziu para 100, porque o total de sorvete recebeu 100. Se eu vender todos pelo preço de 5,50, eu vou ficar... Ó, 5,50 é o quê? É o preço do sorvete. Eu tinha escrevido ali preço do sorvete. Ele leu, 5,50. Eu vou ficar com 550 reais. 550 é total de sorvete vezes preço do sorvete. Então você pode ver como é que a gente consegue, com as variáveis e realizando operações, fazer uma interação. É muito legal, né? Mas o que eu vou indicar agora? Não cria variável com nome muito grande. Por exemplo, eu quero o total do sorvete, vamos criar tot S. Preço do sorvete, vou colocar PS. Só coloque uma variável que faça sentido na sua cabeça, para você não ter que, tipo, toda vez que você for fazer uma conta, tem que colocar total de sorvetes vezes preço do sorvete. Para você não ter que fazer isso, porque olha o texto que eu escrevo só para fazer uma conta. Agora você colocar tot S vezes PS. Olha quão rápido que é. É bem mais fácil, né? Outra coisa que a gente pode fazer também é a gente perguntar para o usuário o tanto de sorvete que ele tem e o preço do sorvete dele, para a gente poder fazer essa conta. Então, como é que eu faço isso? A gente coloca escreva quantos sorvetes você tem. Agora, para o computador poder perguntar para o usuário ele digitar, no final desse daqui eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar o comando leia. O que ele vai fazer? Ele vai ler a resposta do usuário, ele vai guardar o valor que ele colocou, né? Seja uma resposta escrita ou qualquer coisa. Mas ele,
não eu pegarei aqui porque eu coloquei o TOTS como inteiro. Então não vale uma resposta que seja sim. Aqui a gente vai pedir para ele ler TOTS. Ele vai ler a variável total de sorvete. Independente do que ele colocar aqui. Ele pode colocar 1000 sorvete. Poxa, o cara tem 1000 sorvete e já era. Ou seja, quantos sorvetes você tem? Ah, eu tenho 2. Respondendo isso, a variável total de sorvete passa a ser 2. Então é assim que funciona. Por exemplo, o seu cérebro funciona como? Pergunte qual é o seu nome. A pessoa fala, Amanda. Você vai pegar e falar, tá, eu vou ler a variável nome, que é igual a Amanda. Claro que você não pensa assim, né? Porque ia ser um pouco estranho, mas funciona mais ou menos assim como a gente. Agora eu vou perguntar outra coisa. Qual é o preço do seu sorvete? Eu vou ler preço do sorvete. Agora, se eu mandar digitar total do sorvete e preço do sorvete, olha o que acontece. Calma. Na verdade, primeiro ele vai perguntar pra mim, né? Ah, você consegue. Lembra de colocar o parênteses, não esquece que nem eu. Agora ele perguntou, quantos sorvetes você tem? Eu vou falar que eu tenho 50, igual no outro exemplo. Ok, qual é o preço do seu sorvete? 5,50. Agora ele vai escrever aqui, ó, total do sorvete e o preço do sorvete. Primeiro vai vir o total do sorvete e depois o preço do sorvete. 50 e 5,50. Agora, para eu criar uma interação melhor, eu vou escrever assim. Você tem o total de sorvetes e o preço do seu sorvete é preço do sorvete. Eu posso também colocar aqui, ó, depois de preço do sorvete, colocar o símbolo de reais. Não, na verdade o certo é antes, né? Vou colocar aqui. Eu posso colocar o símbolo de reais e ele vai escrever para mim. Você tem 50 sorvetes e o preço do seu sorvete é 5,5 reais. Porque eu coloquei o símbolo aqui. Vamos ver como é que... Quanto sorvete você tem? 50. Qual é o preço do seu sorvete? 5,50. Você tem 50 sorvetes e o preço do seu sorvete é 5,50. Bom, finalizamos o primeiro vídeo. Espero que você tenha entendido bem. Se não entendeu, volta o vídeo e tenta fazer, tenta entender, tá bom?